Testando, testando. Testando, testando, testando. Ok. Bom, hoje eu vou novamente lá no Ibicaba. Lá em Ibicaba, né? Aí já deve ser a terceira vez, né, que eu vou lá. Talvez alguém se pergunte, mas por que sempre no Ibicaba? Porque às vezes eu tenho que ir lá por motivo de trabalho. E é o único lugar longe o suficiente para dar um vídeo legal, né? Demoro no mínimo 40 minutos para ir lá. 40 minutos se eu for bem rápido, né? Ver se eu tô levando tudo que eu tenho que levar. Aconteceu uma vez de eu ir no local a trabalho. Cheguei lá com câmera, gravador de voz. Mas todo o resto que eu tinha que levar eu não levei. Verificando, né? Se tá tudo em ordem. Tanta borboleta ali do lado de fora. Apesar da gente não tá mais no verão, né? Ou na primavera. Eu até achei que os insetos iam sumir todos. Tô até surpreso com a quantidade de borboletas que eu vi hoje. Talvez é por causa do horário, né? Geralmente eu faço vídeos no final da tarde, né? Pelo menos hoje o sol vai estar numa posição diferente. Vai estar bem em cima de mim, né? Menos chance de ficar pegando na minha cara.
Nem devia ter ultrapassado aquele carro, né? Pressa pra quê? Tô saindo já mesmo com tempo de sobra. Reparo que meus vídeos no YouTube, depois de fazer o upload, eles não ficam com uma qualidade tão alta igual outros canais maiores que eu assisto. Dá pra ver que a renderização do YouTube para os meus vídeos, ela é inferior. O vídeo fica com alguns artefatos quadriculados, né? Quando ele sai do Premiere, o vídeo tá perfeito, assim, tá igualzinho sai da câmera mesmo. Aí quando vai pro YouTube perde muita qualidade, enquanto que eu vejo que outros canais isso não acontece. Dá pra ver uma imagem incrivelmente bem definida, né, no YouTube. Em canais com mais inscritos. Eu não sei se é de acordo com o tamanho dos inscritos, né? Talvez o YouTube melhore, né, a codificação dos vídeos, dependendo do tamanho do canal, dependendo da popularidade, se o canal recebe ou não patrocínio.
falar que o YouTube ele mantém todos os vídeos enviados no formato original. Então, além daquelas várias resoluções que o YouTube oferece para diferentes conexões, né, de 1044 pixels até 4K, ele ainda mantém o arquivo original. É inacreditável. O tamanho, né, considerando que os maiores HDs hoje em dia costuma ter 12 terabytes, e tem canais do YouTube que já enviou 4, 5 petabytes, né? 4 ou 5 mil terabytes para um único YouTuber. O Google teria que arrumar 100 HDs para colocar os vídeos de um único YouTuber, se é um YouTuber muito ativo ou que faz vídeos muito grandes. Gente lá dos Estados Unidos fazendo vídeo 4K, usando internet super rápida para enviar para o YouTube. Se o YouTube quisesse economizar espaço, tudo que ele teria que fazer é, primeira coisa, tirar todos esses vídeos originais e pronto, já ia liberar provavelmente metade do espaço. Daria para colocar o dobro de vídeos dentro do YouTube. Ou então eles voltar atrás em opções como, por exemplo, 4K, né? É interessante que a Globo não transmite em 4K. Eu não sei exatamente a resolução que a Globo transmite. Agora com sinal digital, né? Eu imagino que seja calculado em pixels, né? Mas o sinal da Globo é no máximo HD. Tem um monte de gente aí comprando televisão 4K à toa, porque a Globo não é capaz de transmitir sinal 4K ainda. E o YouTube sim. O Google consegue transmitir vídeos que qualquer pessoa pode assistir em qualquer momento, a hora que quiser, a 4K, e a Globo não. E se a pessoa estiver comprando televisão a 4K para assistir canal de TV aberta, ela está basicamente jogando dinheiro fora, porque a imagem de uma televisão muito grande, uma quantidade muito grande de pixels, das duas umas, ou ela vai parecer não muito nítida, ou então vai ter que usar escalonamento, não sei se escalonamento é a palavra certa, né? Aumentar a escala com algum algoritmo da própria televisão. Eu sei que a Samsung faz isso, a LG também, eu imagino toda marca, né, 4K sabe que ela precisa fazer isso. Que aí diminui a sensação de falta de nitidez, mas gera pequenos artefatos na imagem, né? Quando minha mãe comprou uma televisão 4K, quando ela tá vendo novela, você chega perto assim, dá pra ver uma quantidade absurda, né, de pequenos artefatos em todas as áreas do fundo assim da imagem. E não tem detalhe nenhum no rosto das pessoas, não dá pra ver. Provavelmente até diminui a quantidade de detalhes, né? Tipo poros, pelos, coisa assim no rosto das pessoas. Some tudo. Tudo pra dar uma falsa sensação de que a imagem tá nítida. E pra mim, uma televisão 4K recebendo o sinal da Globo dá uma imagem pior do que uma televisão com 1080 pixels widescreen mais tradicional. Vendo um vídeo, né, a 4K é fantástico. Se você usar uma televisão dessa para ver um vídeo no YouTube, considerando que você vai precisar de ter uma internet muito boa, né? Uma internet de 16 mega funcionando na velocidade máxima. Ou seja, com 16 mega reais ali, megabits, né? Tem isso também que nunca entendi por que a internet é medida em megabits, sendo que todo o resto é medido em megabytes.
Mas talvez um dos motivos é porque os vídeos são medidos em megabits. Os vídeos do YouTube, por exemplo, 1080p, por padrão, são 8.000 megabits. Que dá menos de 8 megabytes por segundo. Talvez eles medem a internet em megabits porque é o tipo, a medição que dá para eles saberem. Tipo, a Netflix, por exemplo, ela está muito mais interessada em quantos megabits é a sua internet. Aliás, eu assinei Netflix. Eu achei que eu veria, né, imagens em qualidade absurda, mas até que não. A Netflix não tem Full HD. Ela tem ou HD 720 pixels ou pula direto para 4K. Ou seja, o YouTube oferece 1080 pixels. 1080 pixels é um padrão mundial que todo mundo segue, e ainda assim a Netflix não oferece. Porque se for para ver série em 720 pixels, eu continuo baixando por torrent. E às vezes eu vejo, né, gente que coloca partes, né, às vezes um vídeo no YouTube fazendo comentário de uma série, coloca partes daquela série, assim, pequenos trechos, né, de alguns segundos, que são tirados direto da Netflix. Mas aí a imagem parece muito boa, super nítida. Só que na verdade é porque eles baixam, né, em 4K e aí eles, né, capturam, né, aquela imagem em 4K e depois renderizam para 1080p, né? Provavelmente eles fazem o upload para o YouTube em 4K, aí o YouTube faz uma versão 1080p e aí a imagem fica super nítida. Mas se você assistir da Netflix em um monitor 1080p, a imagem a nitidez é bem baixa. É tipo você baixar uma torrente 720 pixels. E talvez uma pessoa vai falar: ah, mas eu assisto séries na Netflix e a imagem é muito boa. Mas é porque a pessoa não está acostumada a ver um vídeo, né, em 1080p de boa qualidade. E por incrível que pareça, os vídeos do YouTube são melhores do que os vídeos da Netflix. Se você vê um vídeo de um canal grande, um canal americano grande, né, que geralmente tem toda uma produção por trás, em 1080p, você vai ver que a imagem é melhor do que a da Netflix. Eu tava vendo mesmo um episódio. Eu vi primeiro, né, um review de uma série no YouTube, a pessoa comentando sobre a série. Aí eu fui, assinei a série, assinei a Netflix só pra ver aquela série. Depois acho que eu vou até cancelar a assinatura quando eu acabar de assistir. E o que eu vi é que a imagem que eu tava vendo direto da Netflix era pior do que trechos da série mostrados naquele canal do YouTube. Aí eu fui procurar saber por quê. Apesar do meu plano ser o plano grátis, né, do primeiro mês, o que me daria acesso ao Ultra HD, ou seja, 4K, pelo meu monitor ser 1080p, por padrão baixa a 720 pixels. Aí eu acabo, eu procurei opções, né, eu ia ainda tentar achar uma opção para mim assistir em 4K, mesmo no monitor de 1080 pixels, para ver se melhorava a nitidez, né? Com certeza melhoraria. Mas não tem essa opção. Automaticamente baixa para 720 pixels, sendo que eu tenho um monitor 1080p.
E o plano mais barato, né, da Netflix, de R$21 e alguma coisa, baixa em 480 pixels. Meu, só os piores vídeos do YouTube baixa 480 pixels. Fica super sem nitidez, super borrada a imagem. Aí realmente Netflix não me impressionou. Eu teria que pagar um plano de 30 e poucos reais para ter acesso à Netflix HD de 720 pixels. Não tem nada na Netflix Full HD, ou seja, 1080 pixels. O que eles deveriam fazer é eliminar o HD. Não tinha que ter HD 720 pixels. Quem hoje em dia que tem um monitor 720 pixels? Ninguém. Você podia deixar 480 pixels para quem tem uma internet realmente ruim, quer pagar o mínimo possível, 1080 pixels por padrão e 4K. Para quem tem um monitor 4K E pra dizer a verdade, bom, se bem que lá fala Ultra HD, né? Não fala 4K, porque tem séries de hoje em dia que já são sendo gravadas em Ultra Wide. Mas quantos pixels desse Ultra Wide exatamente eu não sei. O monitor Ultra Wide com mais pixels, ele não chega a ter o mesmo tanto de pixels que 4K, né? É 1440 pixels de altura, por uns 3000 alguma coisa, né? Não sei, uns 2000 e tanto de largura. Mas na multiplicação dá um pouco menos pixels do que o monitor 4K widescreen normal. Então eu imagino que o Ultra HD, na verdade, depende totalmente do formato que a série é filmada, né? Eles transmitem no máximo de pixels possíveis que existam monitores, né? Só que pra mim tem sido transmitido a 720 pixels. E tá menos nítido do que trechos da Netflix mostrados no YouTube. Porque a minha intenção, na verdade, com a Netflix era justamente ver as séries, né, em 1080 pixels, porque é bem difícil achar torrent nesse nível de qualidade. A gente acha torrent 720 pixels, algumas vezes 1080 pixels. E isso é uma praga, né? Se você assiste só em 720 pixels, você não sente falta. Você acha que aquilo ali é bom e ponto final. Quando você acostuma, né, a ver vídeos em uma nitidez maior, de repente, quando você começa a ver vídeos com uma nitidez inferior, já não é mais tão interessante. Não é mais tão bonito, né? Parece que tem alguma coisa errada. Fora que eu vi também que tem um monte de série que nem tem na Netflix, né? Se você quiser assistir, dependendo da série que você quer assistir, você tem que assinar outra coisa. O jeito é dar um trabalho, né? Você ficar toda hora cancelando a assinatura, assinar de novo.
Eles tinham que fazer uma Steam de séries. Do mesmo jeito que você compra o jogo e você pode jogar quando você quiser, nem que sejam anos depois, mas você não tem que pagar mensalidade na Steam. Você compra um jogo lá, custa R$30. Se você quiser jogar o jogo 3 meses depois, você pode. O jogo é seu, entre aspas, né? Se a Steam acabar um dia, você perde todos os seus jogos. Se a Steam ir à falência. Só que hoje também tem tanto jogo online que eles têm prazo de validade, né? Um jogo online ele só funciona enquanto existir o servidor dele. Acabou o servidor, você não pode mais jogar online. É por isso que eu falo que jogos online têm um valor artístico muito baixo. Talvez até mesmo nenhum. E são de fato os jogos, né? Porque a competitividade deles é muito alta. São jogos no sentido literal da palavra. Já um jogo offline, ele tem um valor artístico muito grande. Porque do mesmo jeito que uma obra de arte pode ser apreciada séculos depois, se um jogo desse for preservado, pode acontecer a mesma coisa com ele. E aliás, jogos no começo eram tratados simplesmente como um mero produto assim pelas empresas. Era um produto a ser feito para tirar dinheiro de crianças e adultos, né, que gostassem. E eram descartados, tanto que muitos jogos se perderam no tempo. Muitos jogos são impossíveis de ser jogados hoje em dia, porque não existe mais hardware que rodem eles. Aí tem muita gente fazendo os remake, né? Que é pegando jogos antigos, retrabalhando eles, né? De uma forma moderna, né? Com imagens modernas, um visual, né? Bem melhorado. O que muitas vezes é um tiro que sai pela culatra. Às vezes é incrivelmente bem feito, mas o que acontece? Hoje em dia existem muitas ferramentas. Enquanto que antes os jogos eram muito desenhados à mão, os criadores de jogos eles tinham que tirar fotos, depois modificar a foto à mão. Um exemplo é Abyss Odyssey, Abe Odyssey, que é um jogo que o remake foi muito criticado por ser considerado de todas as formas inferior ao original. Alguns trechos foram facilitados em relação ao original, muitos elementos adaptados, né, para o mundo moderno, como por exemplo uma câmera que acompanha o personagem em vez de uma câmera fixa, tornou certos puzzles mais difíceis de serem feitos, ou os puzzles tiveram que ser facilitados para tornar possível. E a direção de arte, de uma forma geral, sofreu um seríssimo downgrade, porque foi utilizado, né, uma engine, onde tudo era feito automaticamente, né, a iluminação, a imagem. E tem todo um vídeo no YouTube demonstrando a toneladas de detalhes que se perdeu em relação ao original. Enquanto que o original, né, tinha todo aquele tom sombrio, né, de trabalhadores escravos trabalhando numa fábrica, sendo dominados, né, em uma sociedade distópica. Esse novo já ele é cheio de humor, né? Os bichinhos, né, os Muwalks, sei lá, os personagens que a gente tem que salvar. Enquanto que antes eles pareciam pobres coitados sendo torturados até a morte, agora eles fazem um monte de piadinha, eles conversam, que dá todo um tom cômico pro jogo. E a fábrica, né, que antes era toda suja, onde eles viviam num lugar escuro, né, todo sujo, no meio de estruturas de metal. Agora, né, com os novos gráficos 3D, com
texturas geradas automaticamente. Parece que é uma fábrica toda limpinha, toda organizadinha, né? Porque enquanto que os artistas originais, eles foram lá e fizeram à mão, né, uma quantidade imensa de detalhes, os novos criadores dos jogos que fizeram o remake, eles simplesmente usaram o que é engine, né? Ou seja, a engine, né, o programa utilizado para criar o jogo, eles utilizaram o que a engine já dá de graça. Porque hoje em dia, né, fazer um jogo se tornou incrivelmente mais fácil do que em outros tempos. Apesar de ainda ser difícil, mas... enquanto que antes a pessoa tinha que criar as próprias ferramentas para criar o jogo do zero, hoje em dia já existem engines, né, que dão as ferramentas prontas. E se a pessoa tiver uma capacidade artística muito alta, ela consegue transformar o jogo em algo tão único que é impossível dizer que foi feito em tal engine, quais efeitos que foram utilizados. Mas se a pessoa não der a devida atenção artística para o jogo fica genérico. Pela iluminação, pelo tipo de imagem que aparece, uma pessoa muito experiente pode dizer: esse jogo foi feito em tal engine, porque usa os assets, que é as coisas, né, que a engine já te dá. Que a engine já te dá, por exemplo, se você quer fazer uma árvore, a própria engine do jogo já te dá o que é a madeira de uma árvore, o que é as folhas de uma árvore. Você quer fazer o chão, você quer fazer um barranco. Se você não botar a mão em nada, você cria tudo genérico, né, conforme o que a engine te dá. E acabou que enquanto que o primeiro Abyss Odyssey era todo feito à mão, com um investimento artístico gigantesco, o novo acabou sendo extremamente genérico e insatisfatório. Mas já existem outros exemplos, né? Tipo Wonder Boy, onde não mudaram exatamente em nada na mecânica do jogo, simplesmente melhoraram a parte gráfica. Pegaram o jogo base, mudaram o mínimo possível, sim, o mínimo mesmo, somente melhoraram a parte visual. E tiveram bastante certeza de que tudo que eles estavam fazendo era para melhorar. O que eles não tinham certeza se ia melhorar ou piorar, eles deixaram do jeito que estava. E já é um remake que todo mundo elogia. E todo o jogo foi redesenhado à mão. Em vez de usarem simplesmente imagens genéricas, o jogo foi todo refeito com desenhos à mão. E nem parece mais que é o mesmo jogo. As mecânicas são de um jogo antigo, né? Ou seja, não tem progressão de personagem. O personagem não tem atributos, nem nada, né? Tudo... Os controles são bem simples, mas visualmente parece um jogo moderno. E eu acho que se uma pessoa for jogar aquele jogo sem saber do que se trata, ele vai começar a tentar entrar em menu para achar se o personagem sobe de nível ou não. Porque hoje em dia subir de nível e aumentar atributos nem é mais característica de RPG, né? Hoje em dia, na verdade, é uma característica de jogos modernos. Mesmo jogo que não faz o mínimo sentido você subir de nível, ainda assim tenta colocar alguma mecânica desse tipo. Jogos online de tiro, onde o personagem sobe de nível, entre aspas, o que não afeta em nada o gameplay, mas talvez abre coisas, como talvez ele poder usar uma arma diferente e tal, mas... todo mundo no final de uma partida quer ganhar experiência, para ter a sensação de que está indo em algum lugar, né? É um sistema de recompensa que faz com que as pessoas joguem por mais tempo. A sensação de que você está constantemente progredindo e que um dia você chega lá.
Tô dando uma fome, rapaz. Saí de casa sem fome nenhuma. Eu achei de tanto falar. Não cala a boca. Tô cansado de falar. Acabei gastando energia de tanto falar. Tô mais ou menos quase chegando. Depois desse trevo aqui ainda tem um caminhozinho. Que não é tão bonito não. Quer dizer, é bonito, mas é igual todo o resto, né? Enquanto quando eu vou pro lado da Mata Fria eu tenho que tirar foto em vários lugares, porque lá é muito alto, então a gente vê muitas paisagens. Pro lado de Bicaba acaba que a gente não vê, pelo menos não nos caminhos mais normais, né? A gente não, em nenhum lugar a gente sobe alto o suficiente pra ver as imagens. Eu vou ter que parar pra dar uma mijada. A verdade é essa. Voltamos com a apresentação depois dos comerciais. Ligando o áudio agora, verificando se está funcionando. Isso aí. Dar os 3 estalinhos para gravar o áudio realmente funciona. É incrível como que o editor de vídeo realmente consegue achar o áudio baseado em três sons que se repetem. Que eu acho que era um comportamento tão padrão, né, das pessoas que gravavam vídeo, de dar 3 tapas. Que quem provavelmente fez o Premiere pensou assim, né? Já que todo mundo usa 3 tapas, 3 sons que se repetem como forma de depois sincronizar o áudio, então a gente vai colocar isso no próprio algoritmo, né? E eu acho que o algoritmo procura justamente isso: 3 sons que se repetem bem no começo do vídeo. Apesar de que procura outros elementos também. Se você fizer um vídeo porque aqui no som da câmera, né, pega vento puro, não dá pra ouvir nada, né, o som da câmera. Mas se você fizer um vídeo com áudio, só áudio, onde a câmera tá pegando a sua voz de forma clara, mas ainda assim você usa um gravador externo para aumentar a qualidade do áudio, o Premiere também sempre ele consegue, né, sincronizar depois. E mesmo quando você dá esses 3 estalos, né, mesmo que o Premiere ele não consiga sincronizar automaticamente, não é um grande problema, porque aí você mesmo consegue sincronizar, porque é fácil visualizar, né, os 3 estalinhos logo no começo. Até por isso que também eu tô tentando ultimamente começar o áudio e o vídeo mais ou menos junto. Antes eu tinha o hábito de começar o áudio bem antes. Eu já começava o áudio porque eu pensava, a pilha dura umas 10 horas mesmo do áudio, não tem nem problema eu começar antes. Aí depois eu sincronizo, mas depois era um saco. Às vezes já tinha uns 3 minutos de áudio até eu achar onde era o começo. Agora começando
com alguns segundos no máximo de diferença, o áudio e o vídeo, é bem mais fácil depois achar o ponto de sincronia. A sincronização fica sempre perfeita. Até tentei achar uma versão, um programa grátis, né, para não ter que usar o Premiere. Não, mas não tem jeito não. Minha nossa. Ainda bem que tem esse cantinho seco aqui. Parece passar naquela bacia de lama ali. Meu tênis ia virar uma lambreca. Uma coisa engraçada que aconteceu até na escola que eu tô indo agora. Me ofereceram um bolo, né, com cobertura. Aí eu falei, né, que não gostava de bolo com cobertura, né? Pra mim bolo tem que ser seco, simples. Eu gosto quanto mais simples o bolo, melhor pra mim. Eu nem como bolo de aniversário, por exemplo. Desde criança eu sou assim, né? Eu não como bolo melequento. Porque foi assim que uma menino lá falou, né? Que ele também não comia bolo melequento. Aí a merendeira, né, falou que tinha bolo sem cobertura também. Justamente porque os meninos são enjoados. Uns gostam com cobertura, outros sem cobertura. Então tem que fazer dos dois tipos, né? Aí tem menino que ele não gosta do bolo que fica na beirada da bandeja, que queima um pouco mais, né? O bolo que fica na beirada da bandeja dá uma casquinha um pouquinho mais grossa, né? Porque fica em contato com o metal. Aí tem menino que também não come aquela casquinha. Tem que ser o bolo bem do meio mesmo. Só aquele bolo que só tem a casca na parte de cima e de baixo. Não pode ter a casca dos lados, não. Como eu tinha a mesma frescura que os meninos, né, em relação a não querer cobertura, aí a merendeira achou que eu tinha a mesma frescura em relação a não querer casca também. Aí ela falou comigo lá que não tinha mais bolo do meio, que só tinha bolo das beiradas. Se eu me importava em comer bolo com da beirada, né? Porque ela achou que o meu nível de frescura era estratosférico, né? Depois de eu ter falado que eu não comia bolo com cobertura. Ah, essa cobertura, bicho, que trem açúcar puro. Colocar um melado enjoativo em cima do bolo. O bolo já é tão gostoso naturalmente, cara. Quando a gente é criança, né, a gente não come a casca do pão, né? A casca do pão parece ter um gosto amargo. Acho que eu até falei isso no meu outro vídeo, né? Quando a gente é criança, parece que o nosso paladar é mais sensível. Escovar o dente, a pasta de dente é forte demais. A casca do pão parece ter um gosto amargo. Nada parece muito bom. A não ser que seja açúcar puro. Quando a gente é criança, só se for açúcar puro que parece que é gostoso. É isso aí, tô quase chegando já. Pontinha de madeira.
Os filmes de Hollywood, né, são gravados em 24 frames por segundo. Geralmente para dar o efeito cinemático, né, ou seja, aquele motion blur. Mas um dos motivos de que isso nunca vai mudar é porque, além de visualmente agradar muita gente, né, pelo menos as pessoas já estão acostumadas com isso, ocupa muito menos espaço, né? Quanto menos frames. Eu cheguei a pensar em fazer vídeos a 60 frames por segundo, mas os vídeos longos que eu faço, eu ia ter gastar o dobro de espaço. Se eu fosse fazer um vídeo curto, tudo bem, mas eu ia gastar o dobro de espaço, o dobro do tempo em processamento. Apesar de que o vídeo ficaria assim, né, com uma sensação mais lisa, né? Considerando que eu já tenho mais de 1 tera de espaço gasto em vídeos. Acho que o custo-benefício não seria dos melhores. É isso aí, estamos chegando ao final de nossa viagem. Reparei que eu falo muito mais quando eu vou num lugar que eu já conheço. Quando eu vou em um lugar desconhecido, eu fico apreensivo se eu estou no caminho certo ou não. Eu fico toda hora calculando na minha cabeça se eu estou indo na direção certa ou errada. Parar na sombra, né? Sol quente do cão aqui. Mas quando eu vou num lugar que eu já tenho certeza que eu vou acertar o caminho, que eu posso ir sem sequer ter que pensar a respeito, bem mais fácil.